Assembleia analisa em audiência pública os relatórios de metas fiscais do governo do Estado. Deputado Dermilson Chagas protocola projeto de lei que regulamenta os colégios da Polícia Militar do Amazonas. Proposta que tramita na Câmara dos Deputados cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade. Manaus registra novos casos de sarampo no mês de novembro. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa analisou em audiência pública os relatórios de metas fiscais do governo do Estado. A reunião foi entre deputados da Casa e técnicos da Cefaz. Participaram da reunião os deputados Josué Neto, Serafim Corrêa, Sidney Leite e Sinésio Campos. Para o presidente da Comissão de Finanças, o resultado da audiência foi positivo, pois esclareceu ao Poder Legislativo as diretrizes dos gastos públicos do Amazonas e, através desse diálogo, é possível buscar soluções para o equilíbrio orçamentário. Um resultado extremamente positivo, haja vista que nós tivemos aqui não só a presença de 4 deputados estaduais, mas em especial a Cefaz que tem um papel muito importante, que muitas vezes é um trabalho ou desvalorizado ou um trabalho endemonizado, né? Mas na verdade a Cefaz é uma instituição muito importante de dentro do governo do Estado, que faz com que as finanças do governo do Estado sejam organizadas. É um papel extremamente organizador, claro que tudo é administrado e é de vontade do chefe do executivo, do governador, seja o atual, seja o futuro, ou seja o passado, mas a Cefaz aqui, eu quero louvar hoje a participação da Cefaz nesta reunião, nessa audiência pública, onde a gente tratou de metas fiscais, mas em especial, especificamente, tratamos da questão dos gastos públicos com a folha de pagamento, ou seja, com o pessoal. Hoje nós já atingimos o limite prudencial, é algo que não deve ser trabalhado nisso, está no limite, é um limite prudencial, porém não é recomendável trabalhar nesse limite, porque em qualquer problema que haja na economia, diminui-se a arrecadação e aí esse percentual sobe drasticamente. Então, não é recomendável trabalhar nesse limite prudencial. Durante a audiência, o deputado Serafim Corrêa, que é economista, apresentou números de gastos com o pessoal que, segundo ele, representam preocupação. Chegamos à mesma conclusão. É muito difícil a situação do governo do Estado em relação ao limite lei de responsabilidade fiscal, tendo em vista que o Estado do Amazonas está fora do limite prudencial e prestes a estourar o limite máximo. Isso daí é muito ruim e, obviamente, acende todos os sinais de alerta para medidas a serem tomadas já agora, mas principalmente no início do próximo governo. Para os técnicos da Cefaz, que trouxeram os relatórios de gestão fiscal e execução orçamentária de 2017 e do primeiro e segundo quadrimestre de 2018, essa proximidade com o Legislativo deve acontecer com mais frequência, para que haja uma troca de conhecimentos entre os poderes. Audiência como essa deve existir todo quadrimestre, até para que a gente chegue mais próximo à Assembleia, né, apresentando os nossos números. E a Assembleia também, a gente tenha esse conhecimento da Assembleia, que isso é muito importante para o governo do Estado. Então fica uma sugestão de que esse diálogo aumente. Haja a todo quadrimestre, esse diálogo continue existindo. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade. Entre os direitos garantidos na proposta estão o acesso diferenciado à saúde e punição legal nos casos de discriminação no ambiente de trabalho. A proposta que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade garante a proteção à saúde com a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o tratamento adequado, a alimentação saudável e a vida em condições de dignidade, além da inserção no mercado de trabalho, o acesso à cultura e ao lazer, a repressão ao bullying, entre outros.
Também prevê que qualquer discriminação contra a pessoa obesa no ambiente de trabalho garante reparação por dano moral. A deputada pela bancada amazonense, Conceição Sampaio, apresentou diretrizes que asseguram o diagnóstico da população com sobrepeso, abordagem multiprofissional nas ações de prevenção da obesidade e promoção à saúde e tratamento. O projeto, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara. Manaus registrou novos casos de sarampo no mês de novembro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de 5 a 14 de novembro, 9 novos casos de sarampo foram registrados em Manaus. A Prefeitura informou ainda que desde o mês de julho as ocorrências diminuíram. Até o momento, foram registrados 7.729 casos confirmados de sarampo na capital. Outros 823 foram descartados e 9 casos seguem em investigação e aguardam resultados de exames. Com base nesses dados, a taxa de incidência da doença é de 360 casos a cada 100 mil habitantes em Manaus. Os novos números também encerram a força-tarefa que foi montada por especialistas e técnicos da Prefeitura, do Governo do Estado e do Ministério da Saúde na investigação da doença e no combate ao sarampo. Tramita no Senado o projeto de lei que deve criar o marco regulatório de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de abandono do convívio familiar. Segundo o último dado do Conselho Nacional do Ministério Público de 2013, mais de 30 mil crianças e adolescentes estão fora do convívio familiar. O motivo vai desde negligência da própria família, violência e até abuso sexual. Se não estão nas ruas, essas crianças estão no abrigo ou em casa de apoio. A fim de favorecer o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o Senado Federal analisa criar um marco regulatório que deve reunir todas as leis e programas em defesa das crianças e dos adolescentes. A PL está em tramitação na Comissão de Direitos Humanos e até o fim desse mês pode ir a plenário para votação. Deputado Dermilson Chagas protocola projeto de lei que regulamenta os colégios da Polícia Militar do Amazonas. É o que você vai ver a seguir. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti. Tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. O deputado Dermilson Chagas protocolou um projeto de lei que regulamenta os colégios da Polícia Militar do Amazonas. A proposta estabelece responsabilidades administrativas e as condições de pagamento. A proposta do deputado Dermilson Chagas prevê a regulamentação a respeito das responsabilidades administrativas, condições do pagamento da contribuição voluntária dos pais e mestres aos colégios administrados pela Polícia Militar. Ainda de acordo com o PL, a ideia é que não haja prejuízos pedagógicos, insegurança jurídica e falta de transparência no acesso às escolas. Dermilson lembrou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as escolas administradas por militares devem ser diferenciadas do sistema de ensino público. O parlamentar afirmou que o padrão da educação, a disciplina aplicada e os bons resultados alcançados são os incentivos para a apresentação do projeto. O projeto protocolado será enviado para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O Índice Nacional que mede a confiança do consumidor brasileiro atingiu o maior valor desde janeiro de 2014. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria, que aposta a retomada do crescimento econômico do país. O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor aumentou 2,7% no último mês e alcançou 113,6 pontos em novembro, o maior valor desde janeiro de 2014. Essa foi a quinta alta consecutiva do indicador, de acordo com a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. Para a CNI, essa melhora da confiança é fundamental para o crescimento econômico, já que consumidores mais confiantes têm mais disposição para comprar
gerando aumento da demanda, da produção, do emprego e dos investimentos. De acordo com a Confederação, o aumento do indicador é resultado especialmente na melhora das perspectivas de emprego e inflação. Por outro lado, o consumidor continua preocupado com a situação das finanças pessoais. Dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho apontam uma leve melhora no acesso ao emprego no estado. No mês de outubro, o saldo ficou positivo em quase 1.200 novos postos de trabalho. Um levantamento feito com base no Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho indica que no mês de outubro houve uma melhoria no nível de emprego no país. Foram criadas 57 mil vagas de trabalho. No Amazonas, foram 1.184 novos postos, saldo referente às 11,3 mil contratações e 10,1 mil demissões que ocorreram no estado. Os setores de serviço e o comércio foram os que apresentaram o melhor desempenho, seguido do setor agropecuário e da construção civil. No ano, o saldo positivo de geração de empregos no Amazonas é de 7,2 mil novos postos de trabalho. E o Alea Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.